dos 40 anos comete ao decidir fazer uma atividade física é: vou começar a caminhar. Olá, boa noite, Andréia. Boa noite. Vamos entrando, vamos esperar o povo ir chegando. Vão me dando um ok se tá vendo e ouvindo direitinho. Estão vendo e ouvindo direitinho? Boa noite. Boa noite, Natália. Vão me dando joinha se tá ouvindo e vendo tudo certinho. Ok, vamos esperar uns minutinhos. Todo mundo entrando. Boa noite. Gente, eu com esse óculos. Já a gente começa, tá bom? Ok. Tá joia. Vamos esperar uns minutinhos. Boa noite, professora Daniele. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar porque o que acontece? Deixa eu baixar aqui o som.
Boa noite, vamos lá começar, né, pessoal? Vou baixar aqui o som um pouquinho, tá bom? Pra gente começar, porque o que acontece? Aqui... Vamos lá, olha só. Mais uma vez, boa noite para quem tá entrando. Muito obrigada. Olha só. Aqui no Instagram, as lives, geralmente, ela é para durar 1 hora, né? Então, eu vou começar porque se der 1 hora e a gente enrolar, o que acontece? O Instagram vai lá e corta de qualquer maneira. Então, vamos começar. Primeiramente, eu quero agradecer pela presença de quem está aqui, tá bom? Eu fiz o planejamento dessa oficina em 2 momentos. Esse primeiro momento, agora, uma parte mais teórica e... Deixa eu tirar o óculos, ver se eu fico melhor. Mas sem óculos eu não enxergo nada, gente. Meu Deus. É o jeito de ir com óculos. Eu dividi essa oficina em 2 momentos. Esse momento agora, uma parte mais teórica, para a gente entender, né? Porque eu entendo que eu não posso falar de sistema de escrita, de apropriação da escrita e da psicogênese da língua escrita, sem a gente fazer um histórico da alfabetização aqui no nosso país. Então, eu dividi esse momento em 2. Hoje, na terça-feira, 27, eu farei uma parte mais teórica, porque é importante. E amanhã, sim, a gente vai entrar na parte mais prática. E aí vocês vão entendendo ao longo aqui da oficina de hoje, mais ou menos o que será amanhã, né? Amanhã nós faremos a oficina da escrita e da leitura, né? Com sugestões de atividades, sugestões de texto, como aplicar a psicogênese, como avaliar esse teste e, a partir disso, o que planejar para que a criança avance no seu processo de aprendizagem, ok? Então, recapitulando, esse primeiro momento nós faremos um momento mais teórico, porque eu entendo a importância, né, desse conteúdo. E amanhã a gente complementa com a parte teórica. Mas eu vou já avisando a vocês, essa parte teórica, para que a gente desenvolva melhor nossa prática, ela é muito importante e indispensável, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora, eu vou compartilhar os slides que eu fiz sobre a parte teórica, tá bom? Só um minutinho. Compartilhar uma foto, um vídeo, ok. Só um minutinho, tá? Que eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. E aí eu vou ficar, pessoal, nessa telinha, menor aqui em cima, no canto superior direito, tá bom? E na medida que eu vou expondo o slide, eu vou explicando, a gente vai conversando, tá bom? Qualquer dúvida, eu não sei o que vocês acham. Se a gente tira dúvida na medida que o conteúdo vai aprofundando ou só no final, porque os slides, né, pode ser que os comentários às vezes, né, pode atrapalhar o slide. Então vamos lá, olha só. Oficina da leitura e da escrita. Sejam todos bem-vindos. Vou passar aqui para o próximo slide. Esse próximo slide aqui, pessoal, é uma pequena retrospectiva da minha trajetória enquanto professora, né, dos anos iniciais, tá bom? Então, eu sou
eu sou migrante do antigo magistério. Eu não sei se é o que alguém fez. Quem já fez o magistério, coloca aqui nos comentários quem fez, para eu saber mais ou menos quem fez o curso técnico, né, o magistério. Então eu migrei desse magistério e aí eu fiz aí eu entrei, né, no concurso. Primeiramente eu fiz um ano de estágio. Eu trabalhei como estagiária, como bolsista, e em seguida eu passei também um ano pela escola particular. Foi um aprendizado assim muito bom. Foi uma escola assim que me ensinou muito. E logo em seguida eu passei em um concurso público aqui, né, onde eu moro. E de lá para cá eu venho, né? Já são 19 anos, né, nessa profissão. Já na prática, né, já como professora em sala de aula, eu cursei o curso de pedagogia na Universidade Estadual de Goiás e fiz 2 especializações, né? Uma em orientação e gestão escolar e outra em psicopedagogia. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para o próximo. Processo histórico da alfabetização. Vamos iniciar então, como eu expliquei, só recapitulando para quem entrou depois que eu estava explicando, a oficina eu dividi ela em duas partes. Como eu planejei para 2 dias, então esse primeiro dia eu farei uma parte mais teórica, porque eu entendo a importância, né, da gente entender esse percurso teórico, essa parte teórica, e amanhã nós faremos mais a parte prática, com as sugestões de atividades, com as sugestões de textos, como aplicar, como avaliar e como planejar o processo de aprendizagem de cada aluno, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então vamos lá para o que viemos, né? Olha só. Como eu falei para vocês, eu não posso falar de psicogênese, não posso falar de analisar um teste da psicogênese, falar de uma atividade, por exemplo. Eu não posso. Deixa eu mostrar aqui para você. Não sei se vocês conseguem ver. Eu não posso falar dessa atividade sem. Essa atividade é para um aluno silábico, sem antes a gente fazer esse retrospecto, né? Os métodos de alfabetização, a discussão entre os métodos, né? Elas vieram ao longo dos anos, né? Tanto eu como alguns de vocês aqui foram alfabetizados naqueles métodos ditos tradicionais, né? De alfabetização. E aí, por muitos anos e até hoje, nós fazemos essa discussão, né? Dos métodos tradicionais com os ditos não tradicionais, né? Os métodos mais avançados, né? Nessa época. E foi mais ou menos na década de 80 que essa ruptura começou a acontecer, né? Foi marcada por muitos momentos, por posições políticas, novos governos, né? Ou seja, a cada mudança de governo vinha um modelo, né, de educação a ser seguido. E eu acredito que essas mudanças constantes fez com que a nossa educação não avançasse, né? Como até hoje ainda acontece, né? E aí, nessa década de 80, começou essa oposição entre os métodos ditos tradicionais e os métodos ditos, da época, né, como inovadores. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Nessa época, gente, o debate, quando eu fui alfabetizada, e muitas que estão aqui, muitas pessoas pelo nosso país, nós fomos alfabetizadas por um método
que muitas vezes priorizavam a memorização, né? O decoreba, né? E foi exatamente nessa época de 80 que começou esse debate. Era em torno, quando, nessa época, quando a gente estava no processo de alfabetização, o objeto de ensino era o como ensinar. Como ensinar. E era por isso que existiam tantos métodos de alfabetização. Porque o que interessava era como eu ia ensinar o processo de alfabetização. Ao contrário do que se pensa hoje para a alfabetização das nossas crianças. Só um minutinho. E aí nós chegamos, pessoal, naquela discussão que eu falei polarizada dos métodos sintéticos e os métodos analíticos, né, de alfabetização. E quais são esses métodos sintéticos e esses métodos analíticos, né? E será por qual método eu fui alfabetizada, né? E será se realmente nesse período eu fui alfabetizada, né? Então, a gente faz essa retrospectiva e essa análise, né? Em torno dessa discussão. Deixa eu passar aqui mais outro slide. E quem são esses métodos sintéticos e como eles trabalhavam, né? Os métodos sintéticos, o aluno aprende as unidades menores, eles codificam e decodificam essa informação e a partir do que ele decorou e memorizou, o que acontecia? Ele ia juntando essas unidades menores. Quais são essas unidades menores? As letras, né? Primeiro começava pelo estudo das letras, depois a gente passava para o estudo. Depois a gente passava para o estudo da sílaba, ou seja, juntando as letras, certo? E a partir dessa junção, né, das unidades menores, partia-se para o estudo das palavras e só por último o estudo dos textos. Isso nos métodos sintéticos, nos métodos sintéticos. E vamos ver quem são esses métodos sintéticos. E quem estava dentro do grupo dos métodos sintéticos? O método alfabético, o método silábico e o método fônico, ok? Então, o método fônico, que hoje ele voltou mais, né, o seu estudo, devido ao desenvolvimento da consciência fonológica. Gente, e assim, só para deixar claro, eu não estou aqui trazendo o histórico dos métodos para criar assim uma polêmica, não. É para a gente fazer uma retrospectiva, né? Para entender os dias atuais do processo de alfabetização. E como nós, professores, podemos fazer para melhorar, né, o processo de aprendizagem de cada aluno. Tá? Quando eu trago essa retrospectiva é para a gente entender, né, cada momento histórico aos dias atuais. E aqui nos métodos sintéticos, né, tem o método alfabético, o silábico e o fônico. Vamos lá para o próximo. E quem estava no grupo considerado método
meu pai. E agora, pessoal? Como é que tá? Continua mudo? Jesus. Continua mudo? Ah, voltou. Voltou? Uhul! Então vamos lá. Voltou, então vamos lá. Olha só. Como vamos retornar? Magda Soares, o que que ela fala nos seus estudos? Que os métodos, hoje nós estamos em busca de um método. A realidade é essa, né? É um método que a gente consiga alfabetizar os alunos, porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande de alcançar todos os alunos no processo de alfabetização. Sempre fica alguém que a gente não consegue desenvolver dentro do processo de aprendizagem. Porém, nós falamos assim, não, nós não trabalhamos mais esses métodos tradicionais, certo? Porém, na nossa prática em sala de aula, como Magda Soares fala, na nossa prática, ainda hoje nós desenvolvemos diversas atividades que foram muito utilizadas lá nos métodos tradicionais. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por isso mesmo que hoje, nessa oficina, eu trouxe essa parte, né, pra gente entender, né, essa questão dos métodos, até a gente chegar aos dias atuais, tá ok? Todos eles têm uma visão empirista da aprendizagem. O processo de aprendizagem é marcado pela repetição e memorização, e as crianças, nesses métodos tradicionais, era vista como uma folha em branco, ou seja, ela chegava com uma folha em branco, e aí a partir daí é que ela ia sendo alfabetizada, ao contrário da criança hoje, pessoal. Hoje a criança, ela ingressa na escola, muitas vezes ela não sabe ler ali o alfabeto, ela não consegue ler ainda, mas ela já vem de um mundo letrado. Ela já está inserida nesse mundo letrado, e quando ela vem para a escola, ela já traz uma bagagem de conhecimento muito maior do que anteriormente, né? E a partir daí é que a gente vai trabalhando e desenvolvendo ela dentro da educação convencional da escola, né? Mas essa criança que chega hoje na escola, ela já traz uma bagagem muito grande, né? É o que nós hoje chamamos de letramento. A criança, ela já vem de um mundo letrado, ela já vem com essa bagagem, e o que é que nós vamos fazer? Desenvolver a aprendizagem convencional da escola. Deixa eu passar aqui rapidinho um slide. Para quem entrou agora, eu estou fazendo uma retrospectiva, tá? A oficina ela foi dividida em duas. Então, vamos lá. Beleza. Então, começou toda a discussão entre os métodos ditos tradicionais, os métodos sintéticos, e os métodos analíticos, né? Que eu já mostrei aqui para vocês nos slides anteriores. E aí começou essa guerra, um querendo se sobrepor ao outro. Começou, então, uma polarização. Vocês têm faz alguma semelhança com os dias atuais, né, de polarização. Então, houve uma discussão muito grande na academia, nas escolas, com relação a esses métodos. E com a chegada, na década de 80, do estudo de Emília Ferreira, junto com esse estudo, veio as suas contribuições. E quando esse estudo, né, chega ao Brasil, o que acontece? Ele muda a forma de pensar, né? As contribuições foram tantas que foi mudando a forma de como o professor ensinava. Os currículos começaram as suas mudanças, né? Os documentos oficiais, ao ponto, por exemplo, dos PCNs, eu não sei se alguém aqui conhece os PCNs, ao ponto dos PCNs trazerem, em diversos momentos, as contribuições do estudo da Emília Ferreira.
certo? De tão sólidas que era esse estudo, ok? Então, quando o estudo de Emília de Ferreiro chega ao Brasil, o que acontece? Lá nos métodos tradicionais de alfabetização, tinha o quê? Tinha o como ensinar. Por isso que tinha método silábico, método alfabético, método fônico, método da palavração, da sentenciação, né? E do método global. Era o como eu ia ensinar, como eu ia alfabetizar. Com a chegada do estudo de Emília Ferreiro, esse pensamento ele mudou. Agora, o que foi que nós passamos a pensar? Mudar-se as práticas, né? Porque o estudo da língua era como? Era na memorização e na decodificação do código escrito. A partir desse estudo, nós mudamos esse entendimento, que o estudo da língua agora era visto como prática social, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Pode fazer aí. Se eu não conseguir responder agora, você pode repetir a pergunta novamente. E gente, tem que ficar bem em cima que eu não consigo enxergar. Então, pessoal, quais contribuições? São várias, né? Nós vamos ver aqui algumas. O estudo de Emília Ferreiro, Ana Teberoski e seus colaboradores trouxe mudanças significativas no campo da alfabetização. A preocupação que lá nos métodos tradicionais era o como ensinar, aqui mudou. Aqui era visto como as crianças aprendem. Esse era o ponto-chave do estudo de Emília Ferreiro. Era como a criança aprendia, como ela se apropriava da escrita. Então, foi essa a mudança de pensamento a partir dos estudos, a partir da chegada dos estudos de Emília Ferreiro no nosso país. As crianças, elas passam por um longo processo de evolução até alcançar a escrita alfabética. Então, a gente deixa de trabalhar a questão da memorização e do decoreba, né? E deixa de trabalhar por partes, porque antes era unidades menores, sílabas, palavras, frases e textos. Para mudar esse pensamento de estudo da língua, agora o foco era como as crianças aprendiam, e por isso mesmo é que no seu estudo ela dividiu em fases, porque se ela faz um percurso, ela tem diversas fases até ser considerada alfabetizada. Vou passar aqui para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho melhor. Gente, ficou embaçado, foi isso mesmo? Oxe, tá embaçado, né, pessoal? Para mim aqui ficou embaçado, eu não entendi. Ah, tá. Agora ficou melhor, né? Agora voltou, certo? Só dá o joinha. Só me digam se tá tudo ok mesmo. Ok. Toda hora tem que voltar, né? Contribuições da Emília Ferreiro. Uma das maiores contribuições foi essa mudança de pensamento. Deixamos de pensar no como ensinar, no método em si, para inserir como as crianças aprendiam. Ou seja, elas passariam por um percurso até ser considerada alfabetizada. Uma outra contribuição é que as crianças, elas pensam em seus percursos. Se você perceber, quando a criança ela está pré-silábica, ela pensa a escrita de uma forma. Quando a criança já passou por esses percursos
e chega no nível alfabético, ela já concebe, ela já entende, ela pensa a escrita de uma outra forma, porque ela já passou por esse percurso e já aprendeu, né? Já se apropriou desse conhecimento. No estudo de Emília Ferreira e Ana Teberoska, ela descreve o que as crianças pensam em seus percursos de aprendizagem da língua escrita. Esse percurso é marcado por fases bem definidas. Deixa eu mostrar aqui para vocês essas fases, que são essas fases que nós já conhecemos, né? Não é essa. É a próxima. Gente, eu não tô entendendo por que tá vindo embaçado. Agora sim. Não está mais embaçado. Então, vamos lá, olha só. Contribuições à teoria da psicogênese da língua escrita. De acordo com o seu estudo, Emília Ferreira, ela foi observando que em cada fase a criança passa, ou de acordo com o seu percurso, ela passa por essas fases aí. A primeira fase é a fase cônica, que é quando a criança ainda não entende que a escrita representa a fala, e então ela faz o quê? Ela representa através do desenho, certo? Na segunda fase, é a fase da garatuja. Essa fase, a criança ela já imita a escrita, ou seja, então ela faz alguns traçados imitando as letras, mas ainda não são as letras. Na fase pré-silábica, e aí ela é dividida em duas, né? Pré-silábica 1 e pré-silábica 2. No pré-silábico 1, a criança ela não faz relação nenhuma com a escrita, certo? Então ela faz, horas ela usa desenhos, traçados, né? E rabiscos para representar a palavra. No próximo slide tem o resuminho de cada um desses, tá bom? Depois do pré-silábico vem a fase silábico, e aí também Emília Ferreira dividiu em dois. Aí eu coloquei em sigla, tá, pessoal? Tem SVS, que é silábico sem valor sonoro, e silábico, eu coloquei CVS com valor sonoro, tá? Depois tem a fase silábica alfabética e a última fase alfabética. Eu vou passar para vocês aqui o próximo slide. Gente, olha só, clica no aviãozinho aí e vai passando, compartilhando esse vídeo, essa live. Vamos lá pro próximo, olha só. Eu não tô entendendo por que tá ficando embaçado quando eu clico. Vou clicar novamente. Tchum, 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 tchum. Então, vamos lá. Esse slide, eu não consegui diminuir. Se eu diminuísse, ia ficar a letra muito pequena, né? A minha foto tá em cima, mas não vai comprometer, não. Contribuições da teoria da psicogênese da língua escrita. A primeira fase é a pré-silábica. Quais são as características das crianças que estão nessa fase? Ela não estabelece vínculo entre a escrita e a fala, certo? O desafio, quais são os desafios nossos para fazer essa criança vencer essa fase? A criança, então, ela vai precisar o quê? Conhecer o significado dos sinais escritos. E aqui a gente faz diversas atividades para que essa criança vença esse desafio. Por exemplo, quando você faz aquela atividade de o aluno da criança diferenciar letras, números e outros símbolos. Aqui, ela tem que diferenciar porque ela tem que entender, ela tem que compreender que para escrever palavras, eu somente utilizo letras. Então, aqui nessa fase, e aí amanhã eu vou mostrar, né, completando a oficina,
Só recapitulando aqui para quem entrou depois, eu dividi a oficina da leitura e da escrita em 2 fases, tá? Hoje, com a parte mais teórica, já fiz um retrospecto do processo de alfabetização dos anos de 70, 80, até chegar à ruptura, né, e a não utilização mais desses métodos, até a chegada do estudo de Emília Ferreiro aos nossos dias atuais, tá bom? Então, hoje nós vamos ver essa parte mais teórica e amanhã a gente vai fazer a parte prática desse estudo, tá bom? Com atividades, com textos, com uma sugestão de uma avaliação prontinha, avaliação diagnóstica, que vocês vão poder, quem quiser, né, depois receber, eu posso enviar, e aí vocês vão poder fazer um teste diagnóstico e a partir da aplicação desse teste, vocês vão mapear a turma e a partir desse mapeamento da turma, vocês vão poder desenvolver as atividades pertinentes para que elas avancem no processo de aprendizagem. Então, vamos voltar aqui, né, para os níveis de desenvolvimento da escrita de acordo com Emília Ferreiro. O primeiro nível é o pré-silábico. Antes teve, né, a fase icônica, que é a fase icônica, que é a fase da garatuja. E aí, mas eu detalhei a partir do pré-silábico, tá ok? As características. Então, quando a gente lê isso aqui, ó, a criança não consegue estabelecer fazer um vínculo entre o que está escrito e a fala. Quando a gente lê essa frasezinha aqui, a gente já vai imaginando diversos alunos que estão nessa fase, né? Que ele ainda não consegue estabelecer. E quando você está trabalhando, né, uma atividade, a criança pré-silábica, você consegue perceber na hora, né? O desafio é conhecer o significado dos sinais escritos. E aí é todo um trabalho que amanhã eu vou mostrar para vocês, tá bom? Atividades favoráveis a essa fase, ou seja, que vão fazer elas avançarem, saírem do nível pré-silábico. Trabalhar com as letras do alfabeto em diversos contextos. Um dos primeiros contextos que vocês podem trabalhar é fazendo o quê? Trabalhar com as letras dos nomes das crianças. Em sala de aula dá pra gente fazer perfeitamente, né, esse trabalho. Trabalhar com lista dos nomes da turma. Faz aquela lista, né, que a gente costuma fazer lá no quadro, a chamadinha. Para a criança perceber quem são os colegas de turmas que começam com a mesma letra. Quantos tem com a mesma letra. Se todo mundo na sala, quem começa com qual letra do alfabeto, quem não começa, qual das letras do alfabeto não tem na sala, né? Porque acontece muito, por exemplo, de não ter nenhum aluno na turma com uma letra do alfabeto. Então, todo esse trabalho, né? Essa aqui também é muito legal. Associar letra com a imagem. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Essa atividade aqui, olha só. Tem o desenho, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Tem a imagem e tem a letra, né? Para ele fazer essa associação entre imagem, letra. E aqui você pode avançar depois, quando ela já tiver entendido que para escrever eu utilizo letras, você fazer um trabalho com o alfabeto móvel. Entregar a cada aluno, né, deve ter o seu envelope com as letras móveis para ela fazer esse trabalho, certo? Amanhã eu vou detalhar melhor essa parte das atividades. Vamos aqui para o próximo slide. Acho que é essa. Ô, Eva, por que fica embaçado? Agora não, né? A minha foto cobriu um pouquinho, mas não compromete o slide. A próxima fase, né? A gente fez todo aquele trabalho com o aluno de reconhecimento do alfabeto,
traçado da letra, o nome da letra, o som da letra, todo aquele trabalho das letras móveis, o aluno avançou, ele chega no nível silábico. E aí ele chega primeiro no nível silábico sem valor sonoro, né? Aí depois ele avança com valor sonoro. Quais são as características das crianças silábicas? Elas já conseguem fazer um vínculo entre o que está escrito e a fala. Ela já começa a entender que o que eu falo é o que está escrito, que a escrita representa a nossa fala. Ela já consegue fazer essa relação entre a escrita e a fala. Mas sem valor sonoro, ela não tem todo esse entendimento ainda. Porque, por exemplo, se você falar a palavra jacaré, ela conserva a quantidade mínima de letras. Mas, por exemplo, ela já entende que jacaré divide-se em três sílabas. Mas ela pode colocar uma letra aleatória para cada sílaba. Por isso que nós chamamos de sem valor sonoro, porque ela vai fazendo uma relação aleatória, mas ela coloca 3 letrinhas para representar a palavra jacaré. E normalmente ela vai utilizar consoantes, ok? Quando ela vence essa fase, ela vai com valor sonoro. Aí sim, quando ela vai escrever jacaré, ela já consegue colocar o J, né? O C ou o K, né? E a vogal A, ok? Falei das características. Qual é o desafio da criança que chega no nível silábico? Como compreender a escrita, como compreender que a escrita representa a fala. E aí é o que eu vou mostrar amanhã, né? Para complementar a oficina. Novamente, para quem está entrando agora, eu vou explicar. A minha oficina eu dividi em 2 fases. Hoje, a parte mais teórica e amanhã a parte prática, né? Com sugestões de textos, atividades e uma avaliação diagnóstica que você pode aplicar com a sua turma, ok? Quais são as atividades favoráveis para que a criança vença esse desafio, né? Já que ela está ainda com a dificuldade de compreender que a escrita representa a fala. Aí eu vou fazer que tipo de atividade? Olha só. Quando se trabalha um texto, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, o texto ele tem uma segmentação correta, certo? Aí, para o aluno começar a entender isso, o que é que eu faço nas minhas turmas? Eu peço, quando eu trabalho um texto, que a criança pinte os espaços em branco entre as palavras. Quando ela faz isso, ela começa a entender, quando ela pinta os espaços em branco, ela começa a entender onde começa e onde termina aquela palavra, né? Então, ela vai começando a se habituar. E quando você dá um texto sem segmentação ou uma frase e pede que ela faça a segmentação correta, nessa fase ela vai vencendo esse desafio, ok? Então ela vai começar a entender que as palavras não são... Eu não escrevo as palavras emendadas, ok? Então ela vai fazendo esse trabalho. Analisar letra inicial, letra meio e letra final, quantidade de letras, som das letras, né? Quantidade de letras eu já falei, né? Cruzadinhas, caça-palavras. Cruzadinhas nessa fase é muito importante, né? Se ela está silábica, na hora da cruzadinha, ela vai lá procurando letra por letra e é um trabalho bem legal. Deixa eu ver aqui outra mais. E em todas as fases, pessoal, eu não listei aqui, por exemplo, nas atividades, eu não listei texto, mas em todas as fases, até na frase pré-silábica, nós precisamos sim trabalhar os gêneros textuais, tá bom? Ah, mas o aluno no pré-silábico ele não sabe ler, não tem problema. Mas nós precisamos sim trabalhar o texto, ok? Vamos para a próxima fase para a gente finalizar essa parte de hoje.
Eu não sei por que que fica. Ah, agora sim. O aluno, nós fizemos todos aqueles desafios, todas aquelas atividades. O aluno, então, saiu do silábico e chegou no silábico alfabético. E dentro de todas as fases, gente, da escrita, essa é uma fase crucial para a criança. Por quê? Porque a criança silábica alfabética, ela está naquele conflito. Ela já venceu a parte silábica, ela já sabe escrever, ela já venceu a parte silábica, mas ela não venceu ainda a parte alfabética. Então, por isso que a gente fala que ela fica naquele conflito, né? Ora ela escreve silabicamente, ora ela escreve a alfabética, né? Então, ela está nesse conflito. E aí, olha só, quais são as características dessas crianças? Sim, professora Renata, isso mesmo. Em todas as fases é importante, sim, trabalhar a questão textual. Perfeito. Quais são as características das crianças que chegam no nível silábico alfabético? Ela inicia, né, o que eu falei para vocês agora, essa superação da hipótese silábica. Mas ainda ela não vem, mas ainda ela está chegando na alfabética, né? Ela está superando uma fase, mas não a outra, né? Então ela chega nesse conflito, né? Superação da hipótese silábica, estabelecendo uma coerência entre a leitura e a escrita. Aqui ela já está desenvolvendo a leitura, né? Propriamente dita. E os desafios? Quais são os desafios das crianças que estão no nível silábico alfabético? Os desafios é como tornar a escrita passível de ser lida por outras pessoas, né? Nessa fase aqui, a criança ela já está produzindo, né? Só que como transformar essa escrita de uma maneira que as outras pessoas consigam ler, né? O que ela está escrevendo. E aí, nós partimos para as atividades favoráveis para que ela vença esse desafio. E quais são essas atividades? Esse trabalho simultâneo entre letras, sílabas, palavras e textos, né? Todas aquelas atividades de autoditado, todas aquelas palavras de fazer cruzadinhas novamente, caça-palavras, produção de frase apoiando-se em figuras, reescrita de texto, né? Do jeito que ele sabe, ele ainda vai ter dificuldade, mas é muito importante a gente fazer essa parte. E, de novo, sempre trabalhando com gêneros textuais, ok? Desenvolver a habilidade da consciência fonológica. Amanhã a gente vai ver, pessoal, para completar a oficina, as atividades favoráveis em cada nível, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Deixa eu ver se foi. Toda vez que eu... Ah, tá. Nível alfabético. Oh, mas todo mundo queria ter só aluno alfabético, mas para ele chegar ao alfabético, ele passa por todo esse percurso que nós vimos anteriormente, né? Ele sai da fase cônica, passa pela garatuja, chega na pré-silábica, sai do pré-silábico, chega no silábico, chega no conflito do silábico alfabético, vence esses desafios e chega no nível alfabético. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quando a criança chega no nível alfabético, ela pode ser considerada alfabetizada? Me digam aí nos comentários. Quais são as características das crianças que chegam no nível alfabético? Ela já conhece o valor sonoro de todas as letras ou de quase todas. Como ainda ela não venceu a parte ortográfica ainda, pode ser que ela ainda tenha algum tipo de dificuldade em algumas letras, em algumas específicas, né? Por exemplo, X, CH, LH, na parte mais ortográfica, né? Nos dígrafos, tá ok? Desafio. Quais são os desafios?
Os desafios para a fase alfabética. Como aprender a convenção da língua. Como escrever corretamente, né? Esse é o maior desafio do aluno que está no nível alfabético. E quais são as atividades favoráveis para que essa criança vença esse desafio de como escrever convencionalmente a língua? Produzir textos coletivamente ou individual. Com relação a essa questão de produção de texto, gente, eu pensei que agora, e eu esqueci de falar, a preocupação com o tempo, né? Eu esqueci de falar com relação lá no nível pré-silábico. Lá nos níveis iniciais, né, pré-silábico, silábico sem valor sonoro, é muito importante que nós, professores, façamos essa parte, né, de ser o escriba da turma, tá? Por exemplo, o aluno faz a sua participação oral, eles vão ditando e a gente vai escrevendo. Por exemplo, a gente trabalhou um conto, e aí depois a gente vai lá para o quadro e faz esse texto, pede para os alunos ir contando a história e você copiando, ok? Então, esse é o chamado professor escriba, mas nessa fase, né? Não que as outras fases, até a fase alfabética, o professor não possa lá ser o escriba, mas lá nos níveis anteriores, é muito importante fazer essa parte, ok? Já falei nas atividades favoráveis, reescrever diversos gêneros textuais. Aqui nós já trabalhamos, vocês percebam que sempre tem textos no meio, tá, pessoal? Diferente lá dos métodos tradicionais que eu falei anteriormente, né? Que trabalhavam as unidades menores, depois as palavras, frases e textos. Aqui nós já trabalhamos com as habilidades do letramento, juntamente com as habilidades da alfabetização, que é a leitura, né? Que é entender o que está escrito, que é se apropriar do sistema de escrita. Então, a gente faz esse trabalho casado entre as habilidades da alfabetização com as habilidades do letramento, que é a leitura, a compreensão do texto, né? E entender onde eu vou usar esse texto socialmente. Alguém respondeu não. Não o quê, gente? Eu não estou conseguindo ler o que vocês estão colocando, tá? Porque o texto está encobrindo às vezes. E é isso, pessoal. O slide terminou aqui na fase no nível alfabético, tá bom? Como eu falei para vocês, amanhã eu vou colocar, né, as atividades. Primeiro, as sugestões de textos para aplicar o teste da psicogênese, como aplicar esse teste da psicogênese, como avaliar e mapear a sua turma, porque você só vai conseguir fazer um trabalho, e agora nesse retorno, né, que nós estamos aí, muitos já voltaram, algumas escolas particulares já voltaram aqui onde eu moro, mas a maioria retorna agora no dia 2 de agosto, e no nosso caso, nós retornaremos presencialmente com a metade da turma. Então, muito importante fazer esse diagnóstico, né, presencialmente. E aí, o que nós vamos fazer? As minhas dicas amanhã é como avaliar esses alunos, como esses alunos estão chegando. E a partir daí, mapear a turma e fazer um planejamento para que elas desenvolvam no seu processo de aprendizagem. Então, amanhã vai ser com atividades, como eu falei anteriormente, como aplicar, como avaliar e a partir da avaliação, o que fazer para que essa criança avance